Então vamos falar sobre Israel e o início da monarquia na aula de hoje. E nós vamos percorrer alguns livros históricos, especificamente 1º e 2º Samuel, tá bom? Quero já iniciar a nossa aula de hoje falando sobre Israel e o início da monarquia. Na aula passada, nós falamos sobre o período, de conquista da terra. O povo de Israel está naquela fase de transição que eles saem do Egito com Moisés sendo líder. Depois da morte de Moisés, entra Josué no cenário. Josué se torna o líder do povo de Israel e nós acompanhamos essa trajetória aí no século XIV, 1300 e pouco, antes de Cristo, com Josué sendo o substituto de Moisés. E ali no livro de Josué nós aprendemos várias verdades que são centrais para a nossa fé, Nós discorremos sobre o conteúdo, de forma assim, bem resumida, o conteúdo de Josué. Depois o livro de Juízes, falamos sobre os 12 juízes que foram responsáveis por conduzir, melhor dizendo, o povo de Israel durante aquele período pós-morte de Josué. E depois nós falamos um pouco sobre o livro de Ruth. E o livro de Ruth é um livro importante porque ele está naquele contexto dos juízes, e o livro de Ruth vai traçar no capítulo final os que serão familiares ou aqueles que representarão o rei Davi, que será o segundo rei no período da monarquia. Então, o livro de Ruth ele é importante nesse contexto porque ele vai nos situar entre o final do período dos juízes e o início da monarquia de Israel. E aí você vai ter ali os nomes dos principais personagens que serão os representantes da linhagem do rei Davi, lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. 1º Samuel e 2º Samuel especificamente vai tratar do reinado de Davi. Então, nós falamos do período teocrático e falamos também sobre a questão dos livros históricos, Falamos sobre a questão do contexto, os personagens, o enredo e a questão do contexto que nós aprendemos. Tem um contexto físico, tem um contexto que vai apresentar para nós algumas verdades importantes e algumas orientações, para que nós possamos desenvolver o entendimento e adquirirmos uma compreensão melhor dos livros históricos. Além do contexto físico, nós falamos também sobre o contexto temporal, onde o livro de Ruth vai apresentar para nós esse contexto temporal, que ela está naquele contexto dos juízes. O livro é bem claro nisso, no capítulo 1, versículo 1. E nós também falamos sobre a questão de contexto cultural, quando nós falamos sobre os profetas de Baal e o profeta Elias, Então nós demos um exemplo sobre essa questão naquele contexto de Acabe e Jezabel. Bom, a aula de hoje, falando sobre os livros históricos, nós vamos ter nesse ponto a ser analisado, Israel no início da monarquia. Aí nós temos um contexto, meus queridos, após o livro de Ruth, já aqui iniciando o nosso comentário, após o livro de Ruth, nós vamos ter o livro de Samuel, 1º Samuel. É importante dizer, como eu falei na aula passada, que o 1º livro de Samuel e o 2º livro de Samuel, eles, nas nossas versões bíblicas, tanto nas versões protestantes quanto nas versões católicas, eles estão divididos. São 2 livros, 1º Samuel e 2º Samuel. No texto hebraico é apenas um livro. É apenas um livro em que nós teremos esse mesmo conteúdo. Então nós vamos ter aqui de início no capítulo 1º de Samuel o início da monarquia. Mas aqui no 1º capítulo de Samuel nós vamos observar algo interessante. É uma fase de transição. Nós estamos saindo do período dos juízes, que foram 12 apresentados nos livros anteriores. E agora, no livro de Samuel, nós ainda vamos ter mais 2 personagens aqui que serão
é apresentado para nós como juízes do povo de Israel. Depois desses dois juízes que são mencionados, nós vamos ter ali o primeiro rei de Israel, que vai ser ungido. E posteriormente nós vamos ter no desenrolar da história outro personagem que vai se destacar ali, que é Davi, que será consagrado posteriormente após a morte de Saul como o segundo rei de Israel. Então observe que nós temos 4 personagens aí importantes nesse texto de Samuel, no seu primeiro livro. Então vamos trabalhar o início da monarquia, e na próxima aula nós vamos trabalhar sobre o finalzinho da monarquia, naquele contexto ainda de um único reino, e depois o reino dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então nós estamos iniciando o livro de Samuel, falando sobre Israel e o início da monarquia. Nós observamos que o reino teocrático, que vinha desde os primórdios, e ele vem se desenvolvendo, a teocracia, a presença de Deus conduzindo o seu povo, desde Moisés, desde Josué, agora vai entrar em um outro cenário. O cenário não é mais teocrático, é a monarquia. Os monarcas de Israel serão os representantes de Deus na terra. Mas, de forma simultânea, nós vamos observar a presença de Deus entre o povo de Israel e as orientações que Deus estará dando através dos seus profetas e através dos monarcas que serão os representantes de Deus na terra a pedido do povo. Tá? Então nós vamos ter aí o primeiro livro de Samuel. Vamos adentrar o nosso estudo falando que a teocracia, que é o primeiro período, ele durou aproximadamente de 1406, da entrada do povo ali em Canaã, até o ano de 1044, aproximadamente, que vai se dar aí o período da monarquia. Depois disso, nós temos o segundo período, que é o período monárquico. Esse período vai iniciar com um reino unido, é um único reino. Vai haver algumas discordâncias, algumas guerras entre o povo de Israel, mas posteriormente, a morte de Davi, vai entrar Salomão, e depois aí o reino vai ser dividido. Mas até esse período o reino continua ainda como reino unido. Então nós temos aí o início da monarquia desde 1044 a.C., que é o estabelecimento da monarquia, até 931 aproximadamente, que é a divisão de Israel nos 2 reinos, que nós vamos estudar na próxima aula, falando ali nos livros de Reis, os 2 livros dos Reis, e das Crônicas de Israel. Algumas curiosidades devem ser pontuadas aqui no primeiro livro de Samuel, antes da gente entrar no conteúdo. Um dos pontos aqui que eu acho importante para nós é falar sobre o conteúdo do livro e apresentar esses pormenores, como eu disse aqui. Por exemplo, o livro de Samuel, esse primeiro livro, ele tem apenas 31 capítulos. E nós vamos observar que o primeiro livro de Samuel, ele foi redigido, foi escrito por volta do século X, em torno de 970, 980 a.C. É uma data aproximada para o livro, ou o primeiro livro de Samuel. A autoria do livro aqui é atribuída pelo judaísmo a Samuel. Samuel é tido como o autor, na tradição judaica, como autor do primeiro livro, mas não de todo o conteúdo do livro. Na tradição judaica, este livro ele foi escrito por Samuel até o capítulo 24, e a partir do capítulo 24, a redação desse texto se deve a Natã e a Gade, os profetas que redigiram o restante deste livro, do capítulo 25 ao 31. Então nós temos aí a autoria, o período em que foi escrito, o conteúdo embasado em 31 capítulos, melhor dizendo. E agora nós vamos falar sobre a esfera de ação, o contexto ali em que ocorreu esses relatos no primeiro livro de Samuel.
A esfera de ação do livro de 1 Samuel se dá da morte de Eli até a morte de Saul, tá? Que vai ser naquele contexto ali de 1171, o conteúdo do livro, até 1056 aproximadamente, 1056 a.C. Agora, o conteúdo do primeiro livro de Samuel. O conteúdo nós vamos observar alguns pontos importantes aqui. Os últimos juízes, eles vão ser apresentados no livro de Samuel, e também nós temos aqui referências aos primeiros reis, ou seja, ao rei que será o primeiro rei de Israel, que é Saul, e também referência a Davi, que será o segundo rei do povo de Israel. Então nós temos isso aí bem claro nos capítulos do primeiro livro de Samuel, e nós vamos falar aqui então sobre o conteúdo do livro. Os dois juízes que são mencionados aqui no livro de Samuel são os seguintes: Eli e o próprio profeta e juiz e sacerdote Samuel. Eli é mencionado aí no capítulo 1, e nós temos a história aí dos pais do profeta Samuel. Então é nesse contexto aí que vai ser apresentado para nós os pais, os familiares do profeta Samuel, e vai ser apresentado também, neste enredo aí, entre os personagens, o último juiz, sacerdote, também conhecido aqui, o sacerdote Eli. Então nós temos aí a parte final do período dos juízes, através de Eli, e também do profeta Samuel, que vai nascer nesse contexto aqui do capítulo 2 e 3, nós vamos ver a história se desenrolando aqui, se desenvolvendo com esses personagens. Então nós temos aqui no capítulo 2 o canto de Ana, né? Ela louva ao Senhor, é um cântico muito próximo ao Magnificat de Maria, lá no livro de Lucas, é uma semelhança, né, de louvor e gratidão a Deus pela bênção alcançada. Então nós observamos que naquele contexto, Eli era um sacerdote fiel a Deus, mas os seus filhos, o texto do capítulo 2 vai apresentar para nós que os filhos de Eli, eles não tinham, né, um bom testemunho diante da nação de Israel. Eram filhos rebeldes diante da presença do Senhor. Então, nós vamos ter no contexto aí guerras entre o povo de Israel e as civilizações ali vizinhas, em que os filhos de Eli vão morrer, né? Naquele contexto aqui do capítulo 2 ainda, no livro do primeiro livro do profeta Samuel. Já no capítulo 3, nós vamos observar o menino, o garoto Samuel, que havia nascido, que havia crescido e estava aí por volta dos 12 anos. A sua mãe havia consagrado ele para servir ao Senhor. Deus começa a preparar um substituto aqui nesse contexto para o povo de Israel, que é o último juiz, né, que é tanto juiz quanto profeta e também sacerdote de Deus no meio da nação do povo de Israel. E Samuel vai ouvir a voz de Deus por 3 vezes. Nós conhecemos ali a história, o contexto em que na 3ª vez Samuel atende ao chamado de Deus por orientações de Eli, e quando ele atende ao chamado de Deus, ele diz: Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus então fala e se revela a Samuel, aquele jovem que estava sendo criado ali no templo, né? Criado na casa do sacerdote para servir ao Senhor. E aqui no capítulo 3, o último juiz de Israel, sacerdote e profeta Samuel, que está crescendo. E é ele que vai ser o personagem aqui principal nesses capítulos iniciais. A partir do capítulo 8, nós vamos ter aí o desenvolvimento, né, da história do período monárquico, quando o povo de Israel, eles pedem um rei para o profeta Samuel, né? O profeta Samuel é o profeta que representa ainda os juízes, mas que está intermediando agora como profeta de Deus
o povo, né, com Deus. E a partir dessa intermediação entre Samuel e o povo, Samuel e Deus diante do povo, né, nós temos aí Deus, Samuel e o povo. O povo pedindo ao profeta que intercedesse diante de Deus e eles pedem, nesse contexto, um rei para que pudesse conduzir a sua nação, ou a nação de Israel, assim como as nações vizinhas, as nações em volta de Israel, tinham os seus reis, os seus representantes no seu contexto monárquico. Então, Israel está sendo um pouco egoísta, está sendo incentivado pelo que está contemplando à sua volta e acabam rejeitando o governo de Deus, o governo teocrático, e pedem um governo monárquico para si como as nações pagãs. E Deus o permite, né? Nós conhecemos o contexto, Deus permite que o povo tenha um representante real aqui, nesse contexto. E então Deus, através do profeta Samuel, nós vamos observar a partir dos capítulos 8 e 9, a separação de Saul para ser o representante da nação de Israel. O capítulo 10 vai falar de Saul sendo ungido, né, por Samuel, o profeta Samuel, que é considerado o pai da escola dos profetas nesse contexto aí. Samuel é considerado o pai da escola de profetas, e ele então unge a Saul como representante do povo. Nós vamos ter esses detalhes aí a partir do capítulo 9 e 10, né? E Saul vai já guerrear contra os amonitas no capítulo 11. E aí nós vamos observar a partir do capítulo 12 e o capítulo 13 que o povo acaba, né, se envolvendo com algumas questões que desagrada ao Senhor, né, idolatrias. Mas o profeta Samuel, ele vai chamar a atenção da nação, né? Sempre orientando a nação de Israel contra essas questões de adoração a outros deuses. Então nós temos aí, a partir do capítulo 8 até o capítulo 15, referências ao rei, né? Saul. Então, o capítulo 13, nós temos no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, guerras entre os israelitas e os filisteus. Nós vamos observar aqui nesses capítulos que uma das nações que sempre vai estar confrontando e guerreando com o povo de Israel, afrontando ao povo de Israel, são os filisteus. Aqui entre os capítulos 13 ao capítulo 16, nós vamos ver este personagem, ou os personagens que são apresentados aqui, se confrontando a nação de Israel e o povo filisteu. E aí nós vamos ter um representante de Deus que vai se destacar lá no capítulo 16. Mas a partir do capítulo 13, nós vamos observar que Saul, ele não consegue exercer o papel dele como representante de Deus na terra, como sendo representante do povo e da nação de Israel. Nós vamos observar que Saul, no meio das adversidades e guerra com o povo filisteu, ele toma, às vezes, as diretrizes e ofícios que não lhe cabiam. Por exemplo, Saul ofereceu sacrifícios ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, que não lhe era permitido. Isso era o ofício do profeta Samuel. E ele toma a frente e oferece um sacrifício ao Senhor, agindo de forma errônea nesse contexto. Então, nós temos aqui, diante das adversidades, Saul não sabendo como agir diante daqueles problemas que estava enfrentando ou que estavam enfrentando o povo juntamente consigo. Então, nós vamos observar aí que no capítulo 14, Jonatas, o filho de Davi, vai guerrear contra os filisteus e vai alcançar a vitória. Jonatas vai alcançar a vitória nas suas pelejas ali contra o povo, contra os filisteus. Capítulo 15, nós temos Samuel mandando Saul destruir, né?
o profeta Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Mas quando Saul destrói naquela guerra os amalequitas, o que é que acontece? Os despojos que não era para ser tomado, ele toma aqueles despojos novamente, agindo contrário à vontade de Deus. Saul pega os despojos daquela guerra, daquela conquista que ele teve, que ele venceu aquela guerra, para oferecer sacrifícios ao Senhor com os despojos, né? Ele tenta agradar a Deus com aquilo que ele havia conquistado na sua guerra, né? Quando ele vence os amalequitas. Aí o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós vamos observar que Saul estava agindo contrário, né? Não estava agindo de acordo à vontade divina. Nós observamos que Saul é um rei, se torna um rei, ou se tornou o rei de Israel entre os capítulos 8 e capítulo 15, a pedido do povo. O povo foi quem pediu. Deus não tinha esse propósito, aparentemente, apesar de todas as coisas estar nuas e patentes aos olhos de Deus. Mas não era o propósito de Deus ali. Aparentemente, aos olhos humanos, não era esse o projeto de Deus, né? Mas foi um rei colocado ali a pedido do povo. Só que quando chega ao capítulo 16, Deus mandou Samuel, o profeta Samuel, ungir um novo rei, que nós sabemos que será Davi, né? Dentro do contexto geral aqui. Então nós observamos que Saul não estava agradando a Deus, apesar de ser de boa aparência aos olhos humanos, mas era alguém que não estava agradando a Deus nas suas atitudes. E nós vamos observar, a partir do capítulo 16, o desenrolar da história, nesse enredo da história, os personagens que vão sendo apresentados, com maior destaque, entre eles Saul e Davi. Então nós vamos observar aqui que Saul, ele já começa a ser atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Então, nos versículos iniciais do capítulo 16, vocês observam que Deus manda Samuel e a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. E todos os filhos são colocados ali à presença do profeta. O profeta vê com aparência humana, como eu disse, não como Deus vê. E aí Deus diz para Samuel que aquele que era para ser ungido, né, não é um daqueles, em rápidas palavras. E então o profeta pergunta ao pai Jessé, né, o pai de família, se existia mais alguém. Ele falou que havia um que estava cuidando das ovelhas no campo, que era Davi. Quando Davi chega, nós sabemos que é Davi que é ungido como rei de Israel, futuramente se tornaria o rei de Israel. Mas enquanto isso não acontece, aquela separação de Davi para o ofício, para o cargo de rei de Israel, Saul continuava sendo o rei de Israel. E aí nós vamos ver a partir do capítulo 16, versículo 14, que o Espírito de Deus não está mais presente na vida de Saul. E agora a Bíblia diz que existe um espírito mau da parte do Senhor atormentando, né? Ou estando ali atormentando a Saul. Há duas interpretações básicas aqui para esse texto, tá? A primeira questão a ser apresentada aqui, a primeira interpretação para esse texto é a vontade de Deus. A vontade de Deus, na concepção de alguns teólogos bíblicos, é que a vontade de Deus ela é uma vontade permissiva e uma vontade decretiva. A vontade decretiva, na concepção de alguns, é que Deus faz ou Deus age por meio dos seus decretos. E na vontade permissiva, Deus permite que algumas coisas venham a acontecer. Isso acontece porque nada está fora do alcance, dos domínios do Eterno, né? Do Criador. Então todas as coisas estão diante dele. Então, pela vontade permissiva, Deus permite que algo venha a acontecer, né, na vida
de qualquer uma pessoa. Então, há um espírito mal da parte de Deus, uma concepção, como eu disse, aceita por alguns intérpretes, é que aqui se manifesta a vontade permissiva de Deus, né? Então, a vontade permissiva de Deus é essa que um espírito de calamidade venha sobre a vida do rei Saul, porque Saul, ele não tem sido uma pessoa que tem se apresentado como fiel diante do Eterno. Então, a concepção judaica naquele período também apresenta uma outra interpretação aqui para o texto, né? Na concepção judaica. Além da vontade permissiva de Deus, dentro da sua vontade, enquanto permissiva e decretiva, os intérpretes veem também que na teologia judaica nós não temos nesse contexto ainda uma teologia definida, e nós não temos nesse contexto aqui uma visão clara acerca de Satanás, dos demônios. No conceito judaico, nós não tínhamos ainda uma teologia totalmente definida, porque a revelação da Escritura ela vai se dando progressiva, não é isso? Ela se dá progressiva. Nós temos a revelação progressiva da palavra de Deus. Os textos foram sendo escritos durante um período de 1400 anos aproximadamente, correto? Então, observem que no contexto de Jó, o livro de Jó, que é considerado o livro mais antigo, você tem ali a menção de Ra-Satã diante dos filhos de Deus, em uma reunião. Só que na concepção da teologia judaica, preste atenção, lá na concepção judaica, Ra-Satã, eles não tinham a visão que nós temos de Satanás. Ra-Satã seria um espírito lá qualquer, mas eles não tinham essa compreensão que nós temos hoje, com a revelação total das Escrituras. Porque imagine, nós hoje temos a Escritura toda revelada, mas imagine um período sem as Escrituras do Novo Testamento. Imagine um período sem parte do Antigo Testamento. Só apenas alguns livros históricos, a Torá, e a boa parte ainda dos livros que farão parte do Antigo Testamento ainda não estão escritos. Então a revelação vai se dando progressivamente e a teologia vai se desenvolvendo também de forma progressiva. E as pessoas não tinham uma visão clara sobre Satanás, sobre o mal, sobre os demônios. Eles não tinham essa concepção que nós temos hoje, né? Então lá no livro de Jó, mesmo que seja um livro de 2000 anos antes de Cristo, considerado o livro mais antigo, não se tinha uma compreensão clara de Satanás ali. Aquele espírito que apareceu ali na compreensão dos teólogos, explicando o conceito judaico, é que eles não tinham uma visão ali clara sobre Satanás, né? Seriam seres angelicais, demônios, mas eles não tinham essa visão específica que nós temos já a partir do Novo Testamento, quando isso vai se tornar bem mais claro para nós. Então, havia a interpretação no conceito judaico daquela época de que tanto o mal quanto o bem, eles procediam de Deus. Compreenderam? Tanto o mal quanto o bem procediam de Deus. Esse era um conceito judaico naquele período, né? Olha que nós estamos aqui há 3.000 anos antes, né, da nossa era. 1000 anos antes de Cristo. Nós não temos toda a revelação da Escritura. E é por isso que o povo aqui, eles recebem a mensagem do profeta Samuel, e talvez o próprio Samuel, ele não tinha a compreensão de que esse espírito mal da parte do Senhor, né, fosse um demônio, mas seria um espírito mal que Deus havia permitido atormentar a vida de Saul. Eles não tinham isso aí teologicamente definido, como nós temos. Hoje você estuda a doutrina dos anjos, né? Como acho que vocês já estudaram aí, a doutrina dos anjos, vão observar a criação dos seres angelicais e toda a revelação da Escritura. Então, na Escritura, isso já se torna totalmente claro para nós, que aqui nós temos
é a menção, talvez, de um demônio na concepção de alguém, né? Não propriamente do diabo, como alguns podem querer interpretar, mas um espírito mau da parte de Deus, pela vontade permissiva de Deus. Agora observe, diante de tudo isso que eu estou falando, a teologia judaica não era definida, não tinha essa concepção ampla que nós temos. E aí nós vamos observar que esse texto está sendo escrito por volta de que ano? Do século X a.C. Como eu disse, a teologia ia se desenvolver e quem sabe o próprio Samuel tinha concepção, como os teólogos vão dizer, que essa concepção do povo naquela época é de que tanto o mal quanto o bem, eles procediam da vontade de Deus, né? E aí nós temos aqui a vontade de Deus sendo manifesta através do espírito mau que estava atormentando a vida de Saul por ausência do Espírito de Deus na vida do rei Saul, de acordo com a sua trajetória, né? E a sua atitude diante de Deus e da nação de Israel. Bem, agora o que é que nós podemos observar nessa questão aqui da concepção da teologia do povo de Israel naquela época? No segundo livro de Samuel, capítulo 24, e o versículo 1, vocês vão observar que, naquele contexto, Davi, a Bíblia diz que Davi, no contexto do capítulo 24, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contar eles, dizendo, olha, vai, numera os filhos de Israel. Então você vai observar nesse contexto dizendo que foi Deus que incitou o povo de Israel. Como eu estava dizendo, na concepção do povo, nós temos um texto aí no livro de Samuel que vai apontar para Deus incitando a Davi a contar a nação, né? A fazer o censo da nação de Israel. Já no livro das Crônicas você vai ter dizendo que foi Satanás que incitou o povo. Observe que o texto de Samuel está por volta do século X, 970, em um período em que a concepção do povo de Israel não tinha uma teologia definida. Só que quando chega no século V, que é o contexto das Crônicas, em 460, 450 a.C., observem que é o contexto em que Esdras está na Pérsia. E naquele contexto da Pérsia, em que o povo de Israel estava na Pérsia, nós vamos chegar lá nos livros históricos, quando nós estivermos falando sobre Esdras, Neemias, Ester, que é um período em que o povo está no cativeiro, vocês vão observar que Esdras é quem vai escrever o livro das Crônicas, e aí a teologia ela já está mais ampla, mais definida. Você tem aí do século X, século VI, século V, melhor dizendo, aí por volta de 460, 450 a.C. E é no contexto de Esdras que as Crônicas dos Reis vai ser escrita. E Esdras está na Pérsia. E na Pérsia nós conhecemos através da história que havia o zoroastrismo, né? Zoroastro fundou o zoroastrismo e ali a crença do zoroastrismo era que existia duas divindades. Ahura Mazda, que era conhecido como Hormuz também, que era o deus do bem, e havia também na concepção da Pérsia um outro deus, Arimã, o deus do mal. Aqui eu tenho um material, como eu tenho formação na área de história, deixa eu apresentar para vocês aqui. Tá? Um livro de história concisa do mundo antigo, tá? De Gilberto Cotrim. Ele vai apresentar para nós aqui a história da Pérsia. Então, Gilberto Cotrim vai apresentar para nós esse mesmo contexto do nosso material, em que na Pérsia se tinha uma concepção dualística de duas divindades, né? Hormuz e Arimã. Hormuz, o deus do bem, e Arimã, o deus do mal. É nas Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que a teologia judaica vai se tornar mais clara, então falando sobre Satanás, que se levantou contra Israel e incitou
a Davi enumerar o povo de Israel. Então é aqui que nós vamos ter já uma teologia mais definida, mais trabalhada. Nós vamos observar que na vontade permissiva de Deus, Deus permitiu que o mal, tanto o espírito do mal, quanto também Satanás, no contexto ali em Crônica, incitasse Davi a contar o povo de Israel. Só para a gente se situar aí no contexto histórico e entender que a teologia ela vai se desenvolver do século X ao século V, onde vai ficar mais claro a concepção do mal, espírito mal aqui, pode ser um espírito que atormentava Saul por permissão de Deus, né? Pela vontade permissiva de Deus. E aí nós vamos observar a teologia de Israel se desenvolvendo mais amplamente nesse contexto aí futuro, quando Esdras vai escrever e falar sobre Satanás e vai falar sobre essa concepção do mal aí, a partir não da visão de que o mal procede de Deus, mas que o mal procede de Satanás, né? Que procede desse espírito que é apresentado ali no livro das Crônicas, capítulo 21. A partir do capítulo 17, nós vamos ver as guerras entre os filisteus e o povo de Israel, o Golias afrontando a nação de Israel, e aí nós vemos o pequeno Davi tomando a iniciativa, porque Davi ele se torna agora um personagem central a partir do capítulo 16, 17, especificamente o 17 a seguir, ele vai tomando, né, espaço, ganhando espaço ali, enquanto que Saul vai perdendo espaço. E Saul, nós vemos aqui nesse contexto, que Saul ele começa a receber afrontas e Saul não resolve aquela situação do povo de Israel. E Davi então diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Nós conhecemos que Saul, quando ele está naquele contexto ali, ele não resolve o problema. E aí Deus levanta Davi, e Davi é aquele que vai matar o gigante Golias. Correto? Então, nós temos aí no capítulo 17 esse confronto entre Davi e o Golias. E o capítulo 17 vai findar nesse confronto aí do povo de Israel contra os filisteus, com a vitória do povo de Israel. E o espírito maligno vai voltar, o espírito mau vai voltar a atormentar novamente aqui no capítulo 18 a Saul. Davi toca a sua harpa, a canção divina, e então quando ele toca ali, Saul alcança refrigério da parte de Deus, né? Alcança refrigério da parte do Senhor. Irmãos, para a gente finalizar aqui o capítulo 19, vai apresentar Jonatas como sendo alguém muito próximo a Davi, e isso causou ciúmes a Saul, né? Saul se sente ciumado e tenta até matar o seu próprio filho. Então observe a que ponto está chegando a trajetória de Saul. Então Saul ele vai se cada vez mais perdendo batalha, não vence os filisteus. Davi vai lá e vence os filisteus, e o povo canta: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Davi começa a crescer, porque já estava ungido como rei em oculto, mas ele era alguém preparado segundo a vontade de Deus. Então a gente vai findar aqui essa história do capítulo 20, falando sobre Jonatas e Davi fazendo um pacto, né? Que seria uma aliança eterna entre eles, de que as famílias deles deviam ser conservadas. Nós temos aí muita coisa a ser dita, mas o tempo não vai nos permitir. A partir do capítulo 22, você vai ver as perseguições de Saul contra a Davi, 22, 23... Davi sempre fugindo, cortando a orla do vestido de Saul, dizendo: eu não quero te matar. E Saul querendo matar a Davi. E aí, a partir desse contexto, as coisas vão se agravando, Davi vai fugindo, não quer se levantar contra o ungido de Deus, que é Saul, mas Saul, ele já está perdido ali do centro da vontade de Deus, né? Ele começa, ou ele continua, melhor dizendo, agindo cada vez mais contrário à vontade de Deus. Até que nós vamos chegar lá aos capítulos 26 e 27, onde Saul continua suas perseguições contra a Davi, e nós vamos ver no capítulo 28 que Deus não está mais falando com Saul, porque Saul não está mais seguindo as diretrizes divinas para conduzir a nação.
E Saul busca a Deus por Urim, por Tumim, por profeta, e Deus não fala, através desses amuletos e de sonhos, de revelações. E aí Saul resolve buscar saída aonde? Na pitonisa de Endor, na feiticeira de Endor, capítulo 28. E ele vai lá pedindo auxílio a ela para trazer dos mortos a Samuel, tá? E aqui é outro texto também muito polêmico, e talvez a gente não vai conseguir se estender muito sobre isso. Mas o capítulo 28, a gente vai observar aqui algumas contradições, tá? Capítulo 28 nós temos contradições, porque Saul está diante da Pitonísia querendo que se traga Samuel dos mortos, e a Pitonísia disse, olha, a quem você quer que eu faça subir? Aí ele disse, Samuel. E então a Pitonísia vai dizer, olha, eu estou vendo um velho homem subindo, e como é a aparência dele? Está envolto numa capa, eu vejo deuses que sobem da terra. Então ela começa a ver homem, a deuses que sobem da terra, há contradições no texto, e aqui nós vamos observar que não era o próprio Samuel que aparece naquele contexto ali. Mas isso aqui é preciso ser estudado com um maior tempo, né? É um assunto que exige um pouco de tempo para que você possa ter alguns detalhes aqui mais claros. Mas além disso, o que eu posso falar aqui rapidamente é que o falso Samuel que aparece nesse contexto, falando com a Pitonísia e não falando com Saul, mas ela vendo aquele personagem, Saul entendeu que era Samuel. A Bíblia diz que Saul entendeu, mas ele não teve essa visão. Talvez ela estivesse por trás de uma cortina, como alguns historiadores e comentaristas dizem, e Saul, entendendo, prostrou-se em terra, e aquele falso Samuel disse, olha, você vai morrer na batalha, você e todos os seus filhos. E aí nós vamos observar que na guerra dos filisteus não morreu Saul e todos os filhos, como o falso Samuel disse. Você vai ver isso no capítulo 28, 29, que vai morrer apenas Saul, Jonatas e mais outro filho do rei Saul, mas não morreram todos os filhos de Saul naquela guerra contra os filisteus. Então há uma falsa profecia aqui do suposto Samuel que foi trazido dos mortos. Então, leia com bastante atenção e você vai ver alguns equívocos aqui da Pitonísia. O capítulo 30 vai traçar esses detalhes e o 31 vai falar sobre a morte de Saul. Saul morreu, ele se lançou sobre a sua espada quando ele estava no campo de batalha, tirando a sua própria vida naquele contexto ali de guerra, por não aceitar o inimigo tirar a sua vida. Então, para ele não ser morto pelos seus inimigos, ele se lançou sobre a sua espada. E assim a gente finda primeiro livro aí de Samuel. O segundo livro de Samuel, ele tem apenas 24 capítulos. Ele é datado aí por volta de 950 a.C. A autoria é atribuída a Natã e a Gade. Observe que o primeiro livro de Samuel é atribuído a Samuel até o capítulo 24, do 25 ao 31, a Natã e a Gade. Assim como o restante, né, do livro, que é chamado aqui na nossa versão bíblica como segundo Samuel, é atribuído a Natã e a Gade. Primeiras Crônicas 29 e 29. Tá? A esfera de ação do livro é da morte de Saul até a compra do local do templo, aí aproximadamente 37 anos. E o conteúdo do livro de Samuel vai ser qual o conteúdo do segundo livro? Vamos lá? O conteúdo do segundo livro de Samuel vai girar em torno de 3 pontos aqui importantes. A elevação de Davi como rei, a queda de Davi e os últimos anos de Davi, da vida de Davi. No primeiro capítulo do segundo livro de Samuel, a sequência da história vai se dar tratando acerca do Amalequita que vai trazer uma falsa notícia da morte de Saul, dizendo que ele havia matado Saul. Quando, na verdade, lá no final do capítulo 31, nós vamos ver que Saul ele se lançou sobre a espada, e não o Amalequita que matou a Saul. Então, o Amalequita acabou perdendo a sua própria vida porque o rei ordenou que ele fosse morto ali por haver tirado a vida do rei Saul, que era
o ungido, como Davi chamava, o ungido do Senhor. Davi, ele vai ser apresentado aqui, irmãos, como o servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer sobre essa questão de Davi é um homem segundo o coração de Deus, como está lá em Atos dos Apóstolos. Davi é um homem segundo o coração de Deus em que sentido? Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que Davi não é um homem perfeito, de um coração 100% reto, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. A palavra coração ali dá a ideia de vontade. Davi é separado para o reinado, ungido lá por Samuel, lá no capítulo 16, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do povo. Então, era alguém que era comprometido, né? Comprometido com as ordenanças de Deus, com o reino de Deus, com as orientações de Deus. Davi era segundo o querer de Deus, a vontade de Deus. Foi Deus que separou, ungiu Davi como um rei. Não é que Davi era perfeito, um coração puro. Não. Davi era um homem segundo o coração, segundo a vontade de Deus, né? O compromisso de Davi seria um compromisso com Deus, diferente de Saul. Saul foi alguém que foi colocado ali a pedido da nação, segundo a vontade do povo. Saul foi alguém escolhido segundo a vontade da nação de Israel. Nos dá um rei, nós queremos um rei para nos governar. Já após a morte de Saul, Davi entra como alguém que foi escolhido segundo a vontade de Deus. É Deus que separa. Olha, separa lá o filho de Jessé. Deus vê diferente do homem. Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, mas Deus vê por dentro. Deus vê o coração. Então foi a vontade de Deus que Davi se tornasse o rei em Israel. E aí nós vemos a separação de Davi como rei. Nós não vamos ter tempo para descrever todos os detalhes do segundo livro dos reis, mas nós vamos dar os pontos básicos. A elevação de Davi no reinado do capítulo 1 até o 10. Do capítulo 1 até o 10, Davi vai ter algumas adversidades, algumas barreiras a ser vencidas, até todo o povo ser conscientizado de que Davi se torna o representante de Deus ali em Israel. E as dificuldades que Davi enfrentou estavam relacionadas à ausência da pessoa de Samuel. Samuel não estava mais presente, havia morrido. Nós vemos isso aí no texto sagrado. Davi havia chorado a morte de Samuel lá no primeiro livro de Samuel. Ele havia chorado a morte de Samuel. Agora, Davi está aqui enfrentando algumas discordâncias após a morte de Saul, mas ele vai se tornar o líder de todo Israel. Porque o povo, alguns dos capitães de Israel ainda estavam divididos, estavam seguindo, né? Uma parte da nação estava seguindo as ideias de Saul, mesmo após a morte de Saul. Mas depois da morte de Joabe e a morte de alguns capitães de Saul, nós vamos observar que o reino se une e Davi, a partir do capítulo 10, né, ele está ali sendo rei sobre toda a nação de Israel. É esse o contexto geral aí do capítulo, ou do segundo livro de Samuel, né? A partir do capítulo 10, nós vamos ter aí um declínio já na vida de Davi. Davi não era um homem perfeito, segundo o coração de Deus. Davi não é impecável, não. A partir do capítulo 11, nós já vamos ver que Davi, mesmo sendo um homem de coração aquebrantado, segundo a escolha de Deus, segundo o coração de Deus, foi separado por Deus. A vontade de Deus é que Davi se tornou rei e não foi como Saul, que o povo pediu. Ele foi muito fiel a Deus lá na sua juventude e veio até a época que ele se torna o rei definitivamente, aos 30 anos aproximadamente. Aí depois disso começa o declínio na vida de Davi, né? A vida de Davi, a partir do capítulo 10, você vai ver aí a queda de Davi do capítulo 11 ao capítulo 20. Davi vai se envolver lá com o caso lá de Batseba, né? Tomando Batseba como mulher às escondidas, como um rei que era, ficou no palácio, não foi para a guerra. Depois que Batseba se torna mãe, né?
vamos dizer assim, porque ela estava grávida e isso chegou ao conhecimento de Davi. Davi então faz aquela trama, manda se colocar Urias na frente da batalha, depois de Urias ter passado a noite de frente do palácio e não ir para sua residência, quando ele regressou da guerra. Aí Davi manda a carta para que esse general fosse colocado na frente da batalha e quando os inimigos atacassem ele, o exército de Israel recuasse para que ele morresse. Então, Davi agiu de má fé, mas Deus levanta nesse contexto aí quem? O profeta Natan. E vai contar aquela história lá para Davi, no capítulo 11. E Davi, então, é corrigido por Deus ali, porque tudo isso estava em oculto, né? Havia Urias morrido inocentemente, Batseba estava grávida, foi levada para o palácio, se tornou mulher de Davi, mas o profeta Natan chega lá e conta a história. E então diz o seguinte: olha, este homem, Davi, agiu dessa forma, o que é que ele merece? E Davi olha e diz: esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para ele e diz: esse homem, Davi, é você. Né? E aí Davi chora, lamenta, mas Deus não tira a vida de Davi e a espada não se aparta da casa de Davi. Do capítulo 11 até o 20 é só declínio. Tamar sendo abusada por seu irmão, Amnon, Absalão matando ao seu irmão, né? Absalão se levantando contra Davi, perseguindo ao próprio pai. Então todas essas problemáticas, todos esses problemas se manifestam na vida de Davi, porque a espada não se apartou da casa de Davi como juízo da parte de Deus. Pelos erros de Davi cometido, ele acabou pagando dos capítulos 11 ao 20. Tá, meus queridos? Então, esse contexto geral aí que nós temos no segundo livro de Samuel. E aí você vai ter os últimos anos de Davi, depois da morte de seu filho Absalão. Absalão morreu, né? Está lá entre as árvores, chegam os soldados do exército lá e tiram a vida de Absalão. E a notícia chega a Davi, Davi chora a morte de Absalão. E aí nós vamos ter do capítulo 21 ao 24, finalizando a história de Davi, nós vamos ter aí os últimos anos do rei Davi. Sua velhice, todo aquele contexto trágico que Davi viveu, uma vida de grandes conquistas na sua juventude, lá no primeiro livro de Samuel, até o final. Início do capítulo 1 ao capítulo 10 do segundo livro de Samuel, Davi é bem sucedido, mas a partir do 11 ao 20, Davi está em declínio e queda diante de Deus e da nação de Israel. Mas Davi era um homem aquebrantado e ele sempre buscava a Deus, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, é aquele texto tão conhecido de Davi, um homem que sempre buscou a Deus nos momentos da dificuldade, ele se voltava e se humilhava na presença de Deus e era alcançado pela misericórdia do Senhor, né? A graça de Deus que alcançou e que alcança as nossas vidas também, alcançou a vida do rei Davi ali naquele contexto. Então, os últimos anos de Davi estão revelados aí no capítulo 21 ao capítulo 24, tá? Trajetória final de Davi aí revelado, o cântico de Davi, e nós vamos ter aí também detalhes sobre os últimos momentos de vida do rei Davi. Então nós findamos aí o capítulo 24, o período turbulento dos dois primeiros reis, que é Saul e Davi. Então nós findamos a aula de hoje com a história de Davi, né, os momentos finais de Davi, e nós vamos ver no próximo encontro aí o primeiro livro dos reis, falando sobre Salomão. Nós vamos ter aí na próxima aula nossa a história, né, de Salomão. O fim da história de Davi, no capítulo 1, e vamos ter o início da história de Salomão aí, que será o futuro rei de Israel. O segundo livro de Samuel foi mais sintético, mas nós apresentamos aquilo que foi possível aí dentro do nosso tempo limitado, falando sobre período aí monárquico, especificamente aí depois da ausência dos dois juízes, Eli e Samuel, e aí a unção do reinado se dá através de Saul e posteriormente de Davi, tá? Vamos findar a aula de hoje aqui e na próxima vamos falar sobre os momentos finais da vida de Davi e o início do reinado de Salomão.
Então, Deus abençoe. 너는 내 삶에 다시